Estamos aqui na terceira festa da colheita do lúpulo e eu estou com o Diego, que é da Divisão de Desenvolvimento Rural de São Roque, e ele está aqui prestigiando a festa da colheita do lúpulo, está aqui aprendendo, está vendo como levar esses conhecimentos lá para São Roque, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre quais são as pretensões de São Roque com relação a, de repente, uma associação cervejeira? Na verdade, o que a gente precisa entender é que quando você tem as cadeias produtivas ou projetos dando sequência, já estejam avançados, a gente tem que ir atrás de quem tá com a informação. Então, no caso, a região e a CPL aqui já tem a capacitação técnica, já tem o produto em campo, já tem toda a metodologia de cultivo dele formalizada. E São Roque, como é uma cidade de distância turística, o que seria interessante para nós é trazer para mais próximos esse lúpulo que está sendo desenvolvido para os nossos cervejeiros lá do município, principalmente para aqueles que se aproveitam do turismo que acontece no município, mas também uma oportunidade para os próprios produtores da minha cidade. Haja visto que a demanda diária do lúpulo e o aproveitamento por hectare que pode ser feito com ele, levando em consideração também a questão econômica, né, quanto que se vende, ele tem uma viabilidade muito interessante. Como fazem o tipo de cultivo dele é suspenso, então uma área eu poderia aproveitar o máximo possível das áreas. Em São Roque nós não temos propriedades muito extensas, nem tão planas quanto na região, mas isso daí para nós seria interessante, principalmente para atender num primeiro momento os microcervejeiros, são cervejeiros artesanais. E São Roque é muito conhecido pela rota do vinho, pela produção de uva, e agora vocês querem também ser reconhecidos pela produção de cerveja. Na verdade nós somos, a cidade ela é conhecida pela gastronomia, né? E quando a gente fala do vinho, o enogastronômico, quando a gente fala da alcachofra, quando a gente fala dos restaurantes italianos, nós temos italianos, ibéricos, espanhóis, nós temos tudo isso, né, portugueses dentro da nossa cidade. Em todos eles vão ter cerveja, em todos eles nós vamos ter bebidas e não vai faltar. Então a ideia tá aproveitando essa possibilidade de inserir esse turismo etílico, como eu chamo, como opção, porque afinal de contas existe um pessoal que vai pro mercado pensando no vinho, mas também tem gente que gostaria de ter esse mesmo espaço cervejeiro disponível. Então seria um turismo diferenciado. No nosso município, inclusive, nós temos aí o St. Patrick Day, e em outubro agora acho que a gente vai começar um evento, uma Oktober São Roque, vamos chamar, lá no município. Então é bem provavelmente que sim, a gente está tentando entrar nesse mercado e tem alguns cervejeiros que a gente está pretendendo fazer uma associação, sim. Entendi. Então fazer cooperação com outras associações, levar essas associações para dentro de São Roque seria uma possibilidade também, ou vocês querem criar uma nova? Como que funciona? Na verdade, assim, no nosso caso do município, como a gente já tem o turismo consolidado, eu acho que São Roque precisaria, o que deveria ser feito São Roque montar uma associação e algumas regiões formarem uma rota cervejeira, por exemplo, vindo de Araraquara, Campinas, Sorocaba, aquele eixo São Roque, poderia ser feito um eixo, que a gente precisa entender qual o tamanho da produção, o tamanho desse mercado para justificar a questão geográfica dela, né? E para fazer um caminho da cerveja, assim, uma rota da cerveja. E aí, com a criação desse consórcio, né, dessa rota, cada uma a cuidar das suas regiões, levando em consideração as suas territorialidades, os seus tipos de consumo e perfis. Dificilmente a pessoa que vai para São Roque, geralmente, é uma pessoa que está mais próximo de São Paulo, indo para o litoral e daquele entorno, algo em torno de uns 100 quilômetros de raio, que tem um adensamento que vai bastante para lá. Dificilmente uma pessoa de Ribeirão Preto, apenas nos momentos históricos, que nem agora a gente está no mês de aniversário da cidade,
que tem uma festa tradicional religiosa, tem a religiosa e a não religiosa, justamente porque a gente começou a entender que, por exemplo, evangélicos não iam na festa religiosa pelo sentido do catolicismo, então a gente abriu um outro espaço não envolvendo a religião, então essas pessoas começaram a ser atendidas também. Então a gente precisa pensar que cada região tem o seu público e a sua forma. Então, se a gente pensa numa gestão única sem pensar nessas territorialidades, pensando na governança de um projeto cervejeiro, isso pode ser prejudicado. Então a gente tem que ter vários, como se fosse um conselho gerindo cada uma dessas partes, mas procurando entender as dificuldades e as potencialidades de forma unida, mas respeitando a territorialidade de cada um. E quais são os próximos passos que vocês têm agora para fazer com que essa associação seja criada em São Roque? E também falar um pouquinho sobre como alguma associação pode entrar em contato com vocês para que essa rota da cerveja possa ser construída. Na verdade, a gente precisaria, num primeiro momento, que as associações vigentes buscassem um diálogo entre os seus territórios em que tem potencial para fazer com que isso ocorresse. Então, por exemplo, a associação, ou inclusive, por exemplo, não precisa necessariamente as associações, os institutos federais, as universidades que existem nesses territórios podem ser intermediadores de um projeto amplo de desenvolvimento. Até, assim, não digo que seria uma questão de uma IG, que a gente chama, que é identidade geográfica. Por exemplo, em São Roque a gente tem a IG do vinho. Em Minas Gerais você tem lá o queijo da canastra. Então, assim, mas usar esses institutos como intermediadores para fazer uma fomentação desse projeto. E aí sim, a partir do momento que vierem entrar, seja com a gente, por exemplo, no meu caso, na divisão, que eu tenho contato principalmente com o pessoal de Sorocaba, que tem um contato muito bom com o pessoal da Abraceva. Então, quer dizer, eu acho que se a gente começar a trabalhar uma região, um território sequencial, né, um mapeamento, por exemplo, o eixo de um eixo de estrada específico, alguma coisa nesse sentido, acho que a gente consegue conversar, mas depende de fatores políticos também. Quer dizer, porque você fazer um projeto desse roteiro demanda de você ter atores políticos para reivindicar isso também dentro do eixo estadual da Secretaria de Estado, da Secretaria de Turismo, para você fazer com que isso daí seja reconhecido, evidentemente, e aí todo o levantamento de dados, porque de falar, olha, nós produzimos tantos postos de trabalho estão atrelados, isso gera uma renda de tanto, então quer dizer, a gente contribui com tanto do PIB do estadual e a nível em Brasil. Então, assim, os primeiros passos é a gente começar a trazer as pessoas para conversar. E aí é interesse dos atores. Eu sou uma pessoa que defende o cooperativismo, o associativismo, e o trabalho independente da localização geográfica. Eu acho que quando a gente trabalha coletivamente, a gente consegue ganhar mais. Entendi. E aí, se as associações quiserem entrar em contato com vocês, como que elas fazem? Tem algum Instagram? Tem algum telefone? No caso, a gente na Prefeitura de São Roque, no meu caso, eu estou na Divisão de Desenvolvimento Rural. Então, pelas páginas da Prefeitura, no próprio Google mesmo, digitando, a gente tem um contato, o WhatsApp, o telefone. E além disso, no município também, o que seria interessante as pessoas irem lá, aproveitando que está tendo um evento na cidade até o dia 16 de agosto. A gente vai estar trabalhando, obviamente, mas tem a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho, assim como a CPL aqui do município, que foi da região, na verdade, que foi muito bem desenvolvida. A gente tem um projeto, um trabalho também na nossa CPL, e que é voltado para o turismo, e a gente gostaria de estar trazendo outras associações e outras APLs, outros atores que têm interesse para estar dialogando, porque na verdade para nós não é simplesmente ficar fechado no nosso município. Existem outros produtos. Por exemplo, eu no evento aqui conversei com uma pessoa que produz mel. Eu tenho uma associação de mel, mas eu vi que ele tem um produto específico do mel. Então
conversei com ele para ele conversar com meus produtores para ele levar esse outro produto. Conversei com uma pessoa que faz um creme de café e eu descobri que ele já tem um fornecedor na minha cidade. Então, no caso, eu procuro encontrar aumentar o network da minha cidade para a gente fortalecer tanto os novos parceiros quanto a minha própria cidade, a consequência. Sim, com certeza. E que vocês consigam fazer Sim. toda essa rota cervejeira, que vocês consigam... cervejeira e do lúpulo, se der. Do lúpulo, isso é bem interessante, gente, pelas conversas que a gente já teve aqui. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação, Diego. Obrigado a você. E que vocês, se quiserem entrar em contato, já tem todos os caminhos. E aí fazer essa parceria com a Prefeitura de São Roque. Obrigada. Obrigado a vocês.